A primeira pergunta é uma pergunta de caráter mais geral, formulada pelas três entidades. Há um preâmbulo um pouco mais longo e as perguntas são mais objetivas. Começando o preâmbulo, né? Antes da autonomia, as universidades estaduais paulistas recebiam o equivalente a 11,6% do ICMS cota à parte do Estado. No início da autonomia, em 1989, passaram a receber somente 8,4%. Posteriormente, após lutas travadas pelas três categorias, PCE, STU, estudantes, os três segmentos, passou para 9% em 1992 e posteriormente para 9,57%, índice que está congelado desde 1995. Desde então, a estrutura de ensino e pesquisa oferecida pelas universidades passou por um processo de ampliação que aumentou significativamente o número de alunos de graduação, pós-graduação, bem como o número de cursos oferecidos pela Unicamp. Em 2006, a construção do campus da FCA em Limeira foi concebida com a promessa de um aporte extra, perene, de recurso de 0,05% do ICMS para a Unicamp. Promessa essa que nunca foi cumprida. Outro fator importante a ser considerado quando se fala em recursos para as universidades estaduais paulistas é o crescimento do número de aposentados, que são pagos com recursos provenientes dos 9,57% e que na Unicamp continua a crescer com projeções de estabilidade para a segunda metade da próxima década. Nos últimos anos, o Fórum das Seis tem denunciado a insuficiência dos 9,57% para o financiamento das três universidades estaduais paulistas, bem como que o governo do Estado deixa de repassar parte da arrecadação devida às universidades, retirando da base de cálculo diversas alíneas da arrecadação do ICMS e o desconto dos recursos destinados a programas de habitação. Em 2014, 2,93 bilhões. Em 2015, 2,73 bilhões. Em 2016, 2,86 bilhões. No momento de crise de arrecadação, como que estamos vivenciando, evidencia-se o problema do subfinanciamento do sistema de educação superior do Estado de São Paulo. Frente a esse cenário, a principal medida adotada pela Unicamp foi um plano de contingenciamento, cujo eixo principal são restrições a contratações e progressões nas carreiras. E aí as perguntas, duas, objetivamente. Quais ações a senhora pretende tomar em relação ao governo do Estado, à Assembleia Legislativa e à opinião pública para resolver o problema do financiamento da universidade? No plano interno, a segunda pergunta, pretende manter ou modificar as políticas de contingenciamento atuais? Perfeito. Bom, em primeiro lugar, isso até me permite continuar a parte do que eu havia terminado ali na minha apresentação, que é o desafio da questão orçamentária, o desafio da questão do financiamento da universidade. Esse é um problema importante porque nós temos que ter algumas linhas de ação aqui, né? A pergunta inicial da entidade é sobre as ações com relação ao Estado, opinião pública e Assembleia Legislativa. Nós temos que efetivamente colocar-nos na relação com o Estado para cobrar o que nos deve, o 0,05% referente a Limeira. No caso de Campinas, o Estado também deve cotas partes também referentes às ampliações da USP e da Unesp, né? Então, aqui, a gestão do CROESP é fundamental. O CROESP é um sujeito político que tem que ser fortalecido, porque a Universidade de Campinas, isoladamente, claro, ela pode fazer suas pressões, suas conversas junto à Assembleia e até o governo, mas é o CROESP, na verdade, que detém, desde a autonomia, a capacidade de colocar-se como sujeito político frente a essas questões. O CROESP, claro, são reitores, são pessoas com problemas específicos nas suas universidades. Então, hoje, a USP certamente tem problemas sérios, talvez coloque ali um teto de gastos, né, no próprio Conselho Universitário, para a sua folha de pessoal. A Unesp tem um problema mais sério ainda, que é a sua insuficiência orçamentária, é muito maior que a da Universidade de Campinas. Então, essa conversa entre os três setores, né, e entre as três universidades, frente ao poder público, ela é fundamental, né? O Estado de São Paulo é o único estado da federação que, na verdade,
coloca 9,57% do seu ICMS no ensino superior. Não é à toa que as universidades paulistas produzem quase 40% da produção científica nacional, né? Isso advém exatamente desse investimento e advém exatamente da possibilidade de ampliação que isso se multiplique, se amplifique, né? Essas são questões importantes, né? Agora, também o fato de que você tenha esse recurso todo dotado para o ensino superior faz com que o governante queira exatamente redirecionar recursos para as outras áreas, né? Nós já sofremos pressões do governo federal com relação à aprovação da PEC 55, né, que reduziu, né, o financiamento para os setores do Ministério da Educação, da Saúde e do Ministério da Ciência e Tecnologia, que indiretamente nos afeta no financiamento. É possível que este governo também queira, né, fazer alguma redução, como ele tentou lá em 2015, na hora de fazer a programação, a definição da LDO para 2016, em mudar aquela palavrinha, né, no máximo 9,57, ao invés de ser no mínimo. Se fosse no máximo, ele daria a possibilidade para o governante exatamente fazer uma concessão menor para as públicas. Então, nós temos que ficar aqui muito de olho nessa ação conjunta do CRUESP, né? Frente à Assembleia, nós temos que continuar fazendo a gestão que nós temos com os deputados. Nós temos que conversar com eles, mostrar a nossa capacidade, a nossa produção. Nós temos que ampliar o que a universidade faz em termos de produção, ensino e pesquisa, em termos de comunicação. Aí é que entra o papel da opinião pública também, né? Nós temos que informar melhor tudo o que nós fazemos. E nós temos que mostrar para a sociedade, para a população que nos contorna, toda a competência que temos aqui, todos os benefícios que fazemos. Claro, podemos fazer muito mais e melhor, mas nós temos que mostrar mais o que fazemos de maneira a angariar este apoio daqueles que pagam os impostos que vêm para cá, para exatamente nos beneficiar com, eventualmente, uma conquista, né, de uma alíquota maior para as 3 universidades públicas. Essa, portanto, é uma luta coletiva, ela não é só da Unicamp, ela precisa ter o CRUESP como sujeito orientador, né, dessa meta aqui. Com relação à segunda pergunta, que é a pretensão ou não de manutenção do contingenciamento, o contingenciamento de 2016 ele já não vige mais, né? Ele terminou dia 31 de dezembro. Nós acreditamos que ainda antes nessa gestão de terminá-la, talvez o próprio reitor faça novas medidas, porque de fato nós temos um orçamento muito apertado, aprovado lá em dezembro pelo Conselho Universitário, mas já sabemos que as possibilidades de gestão são muito reduzidas, porque ali a folha de pessoal, por exemplo, toma 95%, né, do nosso orçamento. Então, o que significa essa expansão? Muito pouco, quase nada, né? De fato, esse orçamento é capaz de dar conta dos compromissos, né, que a universidade tem que ter com as pessoas, com seus salários, pagamentos, e com o funcionamento básico da universidade. Então, em grande parte, isso que se coloca aqui, será que vamos fazer as mesmas medidas ou medidas semelhantes? Nós temos que esperar a revisão orçamentária de abril para ter uma ideia clara com o que é que contaremos numa nova gestão. Por quê? Já tivemos a notícia há uns dias atrás, ou semanas atrás, da própria Secretaria da Fazenda do Estado, de que você teve um certo aumento da arrecadação, muito pequeno, né? Mas a notícia de que ele não é menor já é alvissareira, né? As coisas não estão piores, né? Elas estão iguais ou um pouquinho melhores. A revisão orçamentária de abril é aquela que vai nos dar, inclusive, condições de sentar com a comunidade universitária, com professores e funcionários, e planejar, eventualmente, um possível reajuste, que nós vimos com muita dificuldade. Mas é só a revisão orçamentária de abril que vai possibilitar dar conta dessa estimativa. E, claro, nós temos que ter cautela, a gestão tem que ser totalmente responsável e cautelosa para pensar formas de gestão, de ampliação de quadros, como, por exemplo, a reposição de quadros de funcionários. Nós temos que, no programa nós colocamos isso. Será necessário, na nossa estimativa, que você chegue a um patamar ali de 90%, talvez, de uso da folha de pessoal no orçamento, para você começar a pensar numa possível ampliação. Então, este é um ano de cautela, este é um ano de reduzidas possibilidades, este é um ano que o desafio está colocado de manutenção da instituição. Temos reservas para isso, mas a cautela é completa. E a partir da revisão orçamentária de abril, é que será possível ver que condições são essas possíveis de gestão, se serão necessárias medidas de contingenciamento ou não, certamente conversadas com a comunidade de maneira intensa, com os segmentos, alunos, professores e funcionários, informados,
de maneira transparente e detalhada para darem conta, né, junto com a reitoria, das possíveis soluções para a situação atual.